Olá, bom dia, boa tarde. Vamos esperar aí as pessoas entrarem. Espero que hoje seja muito proveitoso esse momento. Espero que dê tudo certo a nossa conexão também. Boa tarde. Boa tarde. Já agradeço desde já a presença de todos. Espero que vocês possam também interagir conosco, comigo e com o Dr. Fábio, que vamos falar sobre essa terapia que é algo assim, que, como a gente já falou na live passada, é um método antigo, mas que bem utilizado atualmente, mas não tão evidenciado, né? E a gente entende por vários fatores. Boa tarde. Eu agradeço todos que estão participando. Vou já chamar o Dr. Fábio. Chamar ele aqui. Só esperar ele aceitar o convite. Olá. Oi, boa tarde. Boa tarde, tudo bem, doutora Patrícia? Tudo ótimo. Como é que está o som aí? Tá ouvindo tudo direitinho? Um prazer, viu? Então, eu vou iniciar a live, doutor, falando um pouquinho, né, de você, da sua experiência, para depois o senhor entrar falando conosco de toda a sua técnica tão espetacular que é o ozônio, a ozonioterapia. Então, o doutor Fábio Mendes, ele é especialista, é fisioterapeuta, especialista em acupuntura e especializado nas práticas de ozonioterapia e integrativa. Ele mora em Minas Gerais, em Munhaçu, é isso? Manhuaçu. E Manhuaçu. ele... Eu tô procurando um local do sinal aqui, tá, Patrícia? Por isso que eu estava Certo, na minha pode ficar sala, à sair. vontade. Se sair o sinal, eu volto para outro, tá bom? Tudo bem. Então, ele é dono da empresa SOS Hérnia de Disco. Então, hoje ele vai falar um pouco conosco sobre a sua experiência clínica com a ozonioterapia. E desde já a gente agradece todas as pessoas, né, que estão conosco hoje na live. E se alguém tiver alguma dúvida, algum questionamento, alguma sugestão, a gente pede para se posicionar, que eu vou estar anotando aqui, o doutor vai estar respondendo à medida do possível. Então, o nosso Patrícia, tema a minha hoje, da internet, nossa live... eu não sei se você está me ouvindo bem, você está me vendo bem? Eu estou te ouvindo bem. Estou te ouvindo bem, Tá? estou te É vendo porque bem. eu, Quem está eu tô te vendo participando, muito está picado aí. conseguindo ouvir bem? Tá. Quem está aí quem está vendo, por favor, dá um retorno. Como é que está a internet para vocês? É. Porque agora Quem está vendo parece que estava aí, falhando, não me dá sei um se é a minha retorno. internet. Nós vamos ligar e desligar. Faz isso lá. Minha secretária está olhando aqui. É porque eu. Tá tudo ok, gente? Vocês estão conseguindo ouvir e ver tanto eu como o Fábio? Me manda um sinal, me diz alguma coisa, por favor. Ótimo, Vinícius, obrigada. E agora? Agora, como você desconectou, vai dar um tempinho para o sinal. E agora, voltou? O que é que tá ruim, Cris? Tá parado a imagem, mas a gente vai dando continuidade que daqui a pouco ela vai melhorando. Tá joia. É porque... Só a sua, Fábio, tá travada, mas é porque você desligou, desconectou e tá voltando o sinal.
Boa tarde. Fábio, a tua travou um pouquinho. E agora, Ótimo, tudo bem? voltou. Estamos Tá de ótimo, volta? tá ótimo. Ótimo. Gente, tá tudo Uhum. ok? Dá um ok aí para que se vocês estão Tudo conseguindo ok? ouvir, ver a gente direitinho. Fala ok, dá um Agora tá ok tudo aí pra ok. gente, por favor. Agora eu tô te vendo bem, te ouvindo bem, Ótimo. Patrícia. Fábio, então, maravilha. Então, eu apresentei você, apresentei, né, suas Uhum. especialidades, e aí, no caso, eu queria que você iniciasse falando um pouco desse tema que a gente escolheu para estar divulgando hoje essa técnica para as pessoas que tanto desejam conhecer sobre o ozônio. Então, nosso tema Sim, hoje seria a ozonioterapia no tratamento de dores crônicas, né? Aí eu lhe perfeito, pergunto, perfeito. assim, o que seria o ozônio, né? Porque tem muitas pessoas que desejam saber o que seria o ozônio e qual o mecanismo Uhum. fisiológico, o que acontece com o ozônio no nosso corpo, quando a gente adere a Perfeito, esse tipo de tratamento. Por favor. perfeito. Então, Patrícia, a importância do tema é enorme, porque no Brasil, né, teve um congresso da Sociedade Brasileira de Médicos Intervencionistas em Dor, que é a Sobramid, em 2018, e foi feita uma pesquisa Sim, encomendada por essa sociedade, onde se constatou que 37% dos brasileiros sofrem com algum tipo de dor crônica. Nós estamos falando em média de 77,1 milhões de pessoas. Olha quantas pessoas sofrem com dor crônica. É aquela dor crônica com evolução de mais de 3 meses. Então são muitas pessoas, né? Na média aqui, você pega 10 pessoas, a cada 10, 3,7 pessoas quase sofrem com dores crônicas. Então isso é altamente relevante. E onde o ozônio pode atuar e muito. O ozônio ele pode desde melhorar a qualidade de vida ou até curar efetivamente essas dores crônicas, dependendo de cada caso. Então, nós estamos falando de uma técnica que há anos vem sendo negligenciada, porque estão fechando os olhos para algo que é natural. Nós já passamos isso com a acupuntura, né? Eu tenho quase 20 anos que eu sou especialista em acupuntura. Então, a gente vem quebrando paradigmas há muitos anos. Meus professores quebraram paradigmas, imagina eu, né? Então, assim, o ozônio está indo pela mesma coisa, está seguindo o mesmo caminho. No início, uma técnica nova ela é questionada, né? Ela é negada e depois... Então, o ozônio, por ser um tratamento natural, quebra paradigmas do sistema de tratamento convencional, ele ainda não... Por isso que ele é tão bom, mas não por que todas as não pessoas se não sabem disso ainda? O que disseminou, é? né? Não disseminou. E o ozônio nada mais é do que um gás, né? É um gás ozônio, que ele está na camada da troposfera aí, mas no nosso consultório, a gente compra um equipamento que é alimentado por um cilindro de oxigênio. Esse oxigênio passa por esse aparelho que recebe descargas elétricas e a gente capta esse ozônio numa seringa. E esse ozônio a gente injeta ele em parte do corpo que tem dor. Se for uma tendinite, um bursite de ombro, enfim, um problema no pé, uma fascite plantar, uma bursite plantar, uma hérnia de disco. Esse que a gente fala que são as técnicas locais, né? E as técnicas sistêmicas, que eu posso pegar esse gás, seguindo um protocolo que nós chamamos de protocolo de Cuba, colocar esse ozônio sistemicamente, a via que a gente mais usa, que é mais segura, que eu mais gosto, é a insuflação retal de ozônio, para que o ozônio possa atuar sistemicamente no corpo, oxigenando o sangue, melhorando as nossas enzimas antioxidantes, melhorando a produção de energia dentro das nossas mitocôndrias, né? Melhorando a fluidez, a reologia do sangue, né? Que é dissolvendo as síndromes Rolor. Enfim, são diversas características. Nós falamos que o ozônio é um tratamento de amplo espectro. Amplo espectro é quando eu dou um tiro, com um tiro eu acerto vários alvos. Sim. Entende? Então, na verdade, quando eu capto uma seringa de ozônio no aparelho, eu não estou captando só o ozônio. É uma mistura de oxigênio e ozônio. O aparelho, ele causa uma reação elétrica, ele dá um choque nesse oxigênio, onde parte dele continua o ozônio e parte dele, uma quantidade muito pequena, nós temos ali vira ozônio, que é o O3. Então,
essa pequena quantidade que nós captamos na seringa é suficiente para uma revolução bioquímica no nosso corpo, né? Você me perguntou por que o ozônio funciona, e a explicação é linda, né? Porque o ozônio ele estimula mecanismos naturais de proteção biológica, né? Primeiro, ele libera o que nós chamamos de fatores de crescimento e de regeneração, que isso é muito bom para ajudar a cicatrizar. Por isso que o SOS hernia de disco, ele veio dos meus quase 20 anos de formado, 19, eu passei metade com ozônio e metade sem, né? Depois vamos falar como que eu descobri o ozônio em 2016, em 2006 para 2007, através da hidrocolonterapia, mas em 2010, depois que o doutor Laí começou a falar de ozônio, 2010 para 2011, nós começamos a efetivamente usar a prática paravertebral, tratamento de hérnia de disco. Isso revolucionou a minha prática. Por quê? Justamente por um desses fatores, que é a liberação de fatores de crescimento e de regeneração. Quando eu coloco o gás em contato com o processo de lesão, ele estimula a cicatrização dessa lesão. Entende? E outra coisa, melhora a drenagem linfática, ele tem um efeito lipolítico, né? Para quem gosta dos colegas que querem trabalhar na estética, ele tem um efeito lipolítico. Ele libera óxido nítrico, que é uma substância fantástica que ajuda na adaptação vascular. Ele faz as veias, né, os vasos dilatarem, melhorando a chegada de oxigênio em locais de hipóxia. Ele também otimiza a função hepática e renal. Ele estimula a síntese das enzimas antioxidantes, Patrícia. Nosso sistema antioxidante, ele é dividido em sistema enzimático e não enzimático. O sistema enzimático é determinado por aquelas 3 substâncias que a gente conhece muito, que é a superóxido dismutase, a catalase e a glutationa peroxidase. Quando você faz uma insuflação retal de ozônio, segue o protocolo, você otimiza a produção dessas enzimas, que é a principal barreira de defesa do nosso corpo. Isso é fantástico, né? E ele também a liberação de oxigênio, a produção de energia, entende? Ele melhora ali a usina energética do nosso corpo, fazendo com que esse oxigênio chegue mais na célula, chegue na mitocôndria, né? E otimizando a produção de ATP. Isso é fantástico, né? Hoje nós sabemos que a inflamação e as mitocondriopatias é o berço das doenças, entende? E também modula aquela cascata inflamatória que nós chamamos de citocinas inflamatórias, né? A grande vantagem do ozônio na inflamação é que ele nem é totalmente anti-inflamatório, porque a inflamação até certo ponto ela é boa, ela atua para nos proteger, para ajudar no processo de cicatrização, mas em contrapartida, a liberação dessas citocinas, que são algógenas, elas irritam terminações nervosas, causam dor. Então, o ozônio ele é tão incrível que ele leva o oxigênio, ele estimula a produção, ele cicatriza e ele neutraliza, ele mantém a parte cicatricial, porém ele neutraliza aquela parte álgica, né, aquela sopa inflamatória, que é bradicinina, substância P, que causa irritação dos nervos. Ele modula, por isso que ele fala que ele é mais um modulador inflamatório do que um anti-inflamatório. Ele mantém a parte boa da inflamação, que é o processo de cicatrização e de reparo, e ele atua na parte ruim, que é a parte álgica. Então, eu te confesso que dos meus 19 anos de formado, poucas coisas me impressionaram mais como ferramenta terapêutica do que o ozônio. Entende? A acupuntura e o ozônio são 2 coisas que me fascinaram. E o ozônio conseguiu me fascinar mais ainda do que a acupuntura. Então, para quem está chegando, né, boa tarde. A gente agradece já a presença de todos. Estamos aqui com o Dr. Fábio. Ele que também é palestrante da empresa IBO3 e está compartilhando conosco a sua experiência clínica sobre ozonioterapia nas dores crônicas. E ele acabou de explicar o mecanismo fisiológico, né, e o que seria a definição do ozônio. Então, a gente percebe que são muitos termos técnicos, mas se a gente fosse resumir, então, esse estresse oxidativo, né, que é causado dentro da célula, dentro do nosso corpo, como um mecanismo mesmo fisiológico, de acordo com alguns fatores externos ou internos, né? Como radiação, como também submeter uma alimentação ruim, como o estresse, né? Como o processo patológico mesmo das doenças, como infecções de bactérias, vírus, outras coisas mais. Então, isso tem como estimular na célula esse processo
de envelhecimento precoce. E o ozônio em si, ele faz com que? Ele faz com que esse processo ele possa ser minimizado, porque ele vai entregar à célula o oxigênio e a energia, como o doutor falou, que a célula necessita para estar estabelecendo esse meio biológico estável, equilibrado, né? Então, doutor, eu gostaria também que o senhor pudesse partilhar conosco, assim, a sua experiência pessoal de como o senhor descobriu o ozônio e como você também inseriu ele dentro da sua prática clínica. Ah, perfeito. Até eu descobri o ozônio num congresso de naturopatia, que na época nem existia esse nome integrativa, né? Integrativa é o nome mais atual. Onde eu vi um biomédico falando de hidrocolonterapia, né? E o quanto a desbiose intestinal é importante nas doenças e tal. Sim. Eu estava num congresso de naturopatia, onde várias técnicas foram expostas, e uma delas foi falado da hidrocolonterapia com água ozonizada. Isso foi em 2006. Eu me organizei e comprei esse equipamento, né, de hidrocolonterapia, que é a lavagem do intestino de maneira mais profunda com água ozonizada. A água entra numa temperatura, você faz uma temperatura quente, fria, faz uma vasodilatação e constricção, e ao mesmo tempo a água ozonizada vai lavando durante 40 minutos o intestino grosso. E ali eu como já tinha uma estrada aí dentro da acupuntura, já sabia que boa parte dos meus pacientes com dores crônicas, principalmente com enxaqueca na acupuntura, os que tinham pior evolução, aqueles pacientes com problemas intestinais, desbiose intestinal, intestino preso, enfim. E aquilo me fez muito sentido. Eu adquiri a máquina, esse profissional veio até a minha cidade, fez um treinamento, nós até demos uma palestra aqui no local, foi lotado, onde foi falado da limpeza intestinal e da água. Lá em 2006, pela primeira vez eu ouvi falar do ozônio, certo? E dali, depois eu me encantei com os resultados, realmente os resultados eram fantásticos, comecei a fazer esse procedimento. Eu treinei duas enfermeiras aqui, que começou a fazer parte da minha equipe, e aquilo foi me encantando. Só que aí eu adquiri também uma banheira de ozônio, logo depois, mas em 2010 eu já era seguidor do Dr. Laí Ribeiro na parte de gestão. Em 2010 para 2011 ele começou a falar de ozônio. E aí eu percebi que o ozônio que eu já conhecia, ele estava subutilizado. Depois que eu vi o Dr. Laí falar de ozônio, eu adquiri o curso dele, ele tinha gravado o DVD na época, em 2010, eu vi que o ozônio era muito mais do que eu imaginava. Então, eu entrei em contato com o professor Wilfredo, que é um grande influência minha, né? Apesar de não ser profissional de saúde, mas tem um conhecimento imenso, né? O Wilfredo é físico, mas ele tem um conhecimento imenso em ozonoterapia, me orientou, e nós temos uma jornada bonita, começamos com ozonoterapia. E aí eu pude, além da hidrocolon, de dar banho ozonizado, que já era interessante, já dava nos pacientes fibromialgicos, a hidrozonoterapia já tinha bons resultados, mas quando eu comecei a fazer o ozônio, aprender o ozônio, os protocolos de Cuba, né, insuflação retal, ozonoterapia tópica, injetando ali subcutâneo ou periarticular, aí eu percebi o quão importante, quão poderosa essa ferramenta que eu tinha nas minhas mãos. Então foi bem lá atrás, né, bem lá atrás, e a gente ainda continua estudando e desenvolvendo. E hoje eu sou professor do IBO3A para fisioterapeutas, né? Instituto Brasileiro de Ozônio e suas aplicações. Então, assim, eu tenho uma história muito bacana, porque eu pude ver antes e o depois da ozonoterapia. Eu sou acupunturista, uso muito eletroacupuntura e outras técnicas, magnetoterapia de campo pulsado, laser, máquina de flexodescompressão, tem isso tudo. Mas para hérnia de disco, eu te confesso que eu desconheço coisa tão eficiente, né? Eu falo que o ozônio ele vem para somar, você não precisa esquecer aquilo que você já faz. Eu sempre falo com os meus alunos, você já tem alguma expertise, mantenha essa expertise, aquilo que você faz bem, e coloque o ozônio como terapia complementar dentro da área de atuação do fisioterapeuta, que já é muito grande, entende? Sim. Então eu comecei colocando isso aos poucos, na época dava muita polêmica, eu lembro que a gente fazia cursos
há muitos anos atrás, a gente nem dava certificado, a gente fazia cursos porque era muito polêmico falar de ozônio. Logo depois de 2018, que o ozônio foi regulamentado, foi incluído como práticas integrativas em março de 2018, aí a coisa abriu, começaram a falar de ozônio com mais tranquilidade, né? E quando aconteceu isso, a gente já tinha uma história bacana, entende? Então, eu fui colocando aos poucos lá atrás, mas eu te confesso que não foi muito aos poucos. Eu já comecei já chutando a porta, entrando, porque os meus pacientes já confiavam em mim. Então, eu explicava, eu como acupunturista, o acupunturista ele tem uma sensibilidade muito grande, ele já atua ali, colocando a agulha próxima à região da hérnia e tal. Então, eu só coloquei o ozônio onde eu ia com a agulha. Então, para mim, deu muito certo, entende? Porque a gente atua com a eletroacupuntura na região paravertebral. Então, a gente já era uma região que já tem uma costume. Eu só coloquei o ozônio onde eu já ia, onde eu já colocava as agulhas de acupuntura e foi fantástico, né? E em relação aos resultados que você obtém na sua clínica, fala um pouco para a gente sobre isso daí. Como é que o seu paciente também ele adere ao processo quando você convida ele ao tratamento de ozônio? Os resultados eles aparecem mais rápido, né? Porque os pacientes com dor crônica, você tem vários níveis, né? A gente sabe que dor na coluna é uma coisa, radiculopatia e lesão na coluna é outra. As dores radiculares são as mais persistentes, mais refratárias, e é nessa que eu sentia falta de mais alguma coisa. Então, o que eu percebi? Quando eu comecei a usar o ozônio, percebi que os pacientes saíam da crise mais rápido, e eles saem da crise mais rápido e têm uma sustentabilidade maior nos resultados. Tem pacientes que eu trato ele, enquanto ele 5 anos depois, ele fazendo tudo errado, e ele fala, Fábio, olha, eu nunca mais tive dor. Né? Lógico que não existe terapia mágica, tá? Sim. Tudo vem a orientação, a gente passa, mas realmente a diferença está a melhora mais rápida da lesão e mais sustentabilidade. O paciente fica bem por mais tempo, entende? Fábio, e se juntar assim, aí, temos... no mecanismo... Oi? Sim, pode terminar. Perdão, deu uma falhada. Tá. Então, juntando esse resultado, que já atua muito na cicatrização dessas lesões por conta da liberação dos fatores de crescimento e regeneração, né? Você vai lá como se tivesse alguém costurando. O ozônio entra em contato com o plasma, com os fluidos corporais, gerando subprodutos que a gente chama de ozonídeos, né? E esses subprodutos, que na verdade são substâncias do próprio sistema imunológico que vão cicatrizar essa hérnia. Isso aí pra gente foi inovador, entende? Como fisioterapeuta, você tem algo que é natural, que agora está inserido dentro das práticas integrativas, ou seja, é legal, tá? Quando você, colega, usa o ozônio, você está usando uma prática que é legal, inclusive reconhecida pelo Ministério da Saúde, que foi incluída em março de 2018 como prática integrativa. Então você está atuando dentro de uma técnica totalmente natural, uma técnica sem efeitos colaterais, feito por um profissional bem treinado e com capacidade real de cicatrizar uma hérnia, se seguir um protocolo correto. Então, é por isso que esse destaque muito grande, principalmente nessas hérnias, na hérnia de disco. É o que a gente mais faz aqui. Fábio, e vale lembrar que essa é uma prática que já vem há muito tempo, né, utilizada. Muitos anos, ela é centenária. Na Holanda, na Primeira Guerra Mundial. Então, porque as pessoas elas veem essa prática como algo novo, né? Na verdade, o que a gente observa é uma omissão de uma informação, porque é uma prática, vamos dizer, com custo muito baixo, né? Com custo baixo. Sim. E que a gente sabe que a gente vai brigar com uma grande, que é a empresa de farmacêutica, que isso gera, né, uma dor de cabeça muito grande, mas vale lembrar também que em outros países isso já a prática de ozonioterapia já é bem utilizada, né? Na Rússia, na Itália, na própria Cuba, que a gente tem muito estudo, porque às vezes tem paciente que chega para mim e fala assim, doutora, eu já ouvi falar, mas eu fui perguntar para a médica e ela disse que não tem nenhuma comprovação científica. O que você tem assim a falar um pouco sobre isso? Eu cito o exemplo, Patrícia, da acupuntura. A acupuntura passou por tudo isso. Acupuntura, meus professores citam casos que eles foram
as pessoas falaram mal, falavam que a técnica era picaretagem, ele está querendo está usando uma técnica que não tem comprovação científica, que isso é um absurdo, né? E hoje em dia falar mal de acupuntura fica feio. Algum profissional, médico ou não médico, tem coragem de falar mal de acupuntura? E a acupuntura é a mesma da década de 80. A técnica não mudou. O que mudou foi que o cara que era ignorante, ele achava que aquilo não tinha comprovação científica. Na verdade, ele não sabia que tinha. Então ele fala mal, que infelizmente as pessoas são Infelizmente, algumas pessoas são prepotentes, são arrogantes, e não pensam antes de falar, né? E aí se acham qualificados a dar opinião naquilo que o outro faz, então acabam falando essa besteira, né? E às vezes até cometendo um ato de crime, de falar mal de um colega, sendo que o ignorante é o cara que falou. Por ele não conhecer, ele se acha no dever de falar mal aquilo que ele não conhece. Então, isso aconteceu. A gente lembra do reflexo do reflexo de Semmelweis. Existia uma época onde não existia terapia dos germes, que as pessoas não lavavam a mão. Semmelweis foi um médico que ele era professor de anatomia e também era responsável pela sala de parto, né, que na época não existia o nome obstetrícia. Então, só dele ter sugerido, eram 12% a 17% a febre puerperal, pelo simples fato de eles não lavarem a mão. E ele foi criticado por mandar os outros colegas, os chefes dele, lavar a mão. Ele proibiu. Tem uma frase célebre onde ele escreveu que só podia entrar ali se lavasse a mão. Como o subalterno, os alunos dele, tudo bem, eu tenho que obedecer que ele é meu chefe. Mas os chefes dele acharam aquilo arrogante. Quem é você para mandar eu lavar a mão? Eu sou seu chefe. E aí, só dele fazer isso, ele foi crucificado. Ele falou que aquilo era uma besta. Então, assim, é histórico essa negação de coisas, entende? Então, hoje ninguém questiona lavar a mão. Você vai fazer uma cirurgia, um procedimento, nós lavamos a mão o tempo inteiro. Agora, enquanto não sabia que existiam germes, as pessoas eram crucificadas. Morreu em condições deploráveis, que foi o Ignaz Semmelweis. Philipp Ignaz Semmelweis morreu por o simples fato de pedirem para lavar as mãos, que hoje ninguém questiona. Entende? Então, a história vem mostrando isso, vem se continuando. Falam-se mal, crucificaram o Semmelweis porque ele queria que lavasse a mão para tocar nas grávidas. Crucificaram a medicina oriental quando ela chegou no Brasil, e hoje ela hoje tem estátua do Semmelweis lá. Adianta? O cara morreu como um hospital de casa de louco, hospital de psiquiátrico, na época nem era assim que falava, desmoralizado, e ninguém foi lá. Daí fizeram uma estátua. Adianta depois que acontecer, entende? Pergunta se os meus professores, que eram professores de acupuntura, que falaram mal dele, depois descobriram que o errado, pergunta se foram lá pedir desculpa. Ninguém vai. Então, isso é histórico, né? Uma teoria nova, primeiro ela é negada e depois ela é aceita. Então, nós estamos passando isso com o ozônio. Só que agora está ficando feio para quem fala mal, porque o próprio paciente, nossos pacientes estão entrando na internet, estão vendo a veracidade e a seriedade por trás do ozônio. Então, eu costumo falar que, igual a acupuntura não teve como segurar, o ozônio não tem como segurar. O que nós temos que fazer é a gente se qualificar bem, os profissionais procurarem bons cursos de qualificação e os pacientes também procurarem profissionais sérios que são bem treinados, para evitar qualquer tipo de intercorrência, entende? Eles não vão culpar a prática aí, às vezes não é culpa da técnica, às vezes é culpa do profissional que não está bem treinado para aquilo, ou do paciente que procurou alguém não qualificado. Porque vale lembrar, né, Fábio, que existe um protocolo já validado, que é orientado até como meio de pesquisa, né, para a gente poder estar validando outros artigos também, em que a gente é orientado quando a gente faz cursos sérios para a gente poder estar seguindo, e que não é somente assim, você chega no consultório, quero tomar ozonioterapia. Não, existe toda uma avaliação por trás para você entender o paciente, né? E aí a gente também exige algumas recomendações do paciente, é claro, porque é como às vezes eu costumo falar para o paciente, ó, o ozônio, ele trata mais de 200 doenças, mas não é específico para nenhuma. Tipo, ele vai curar a doença A, ele vai curar a doença B. Por quê? Porque ele vai melhorar
a imunidade do paciente e fazer com que esse paciente tenha uma boa resposta biológica, né? Então, no teu dia a dia, assim, como é que você orienta o paciente? Como é que você, assim, fala para ele quando ele está querendo aderir a esse tratamento? Na questão da avaliação, na questão de como comportamento, mudança de hábito, como é que você faz isso? Eu explico ele, Patrícia, tem até aqui do meu lado, tem uma célula aqui, uma célula humana, tá? Eu explico ele que nós somos quase 100 trilhões desses pedacinhos aqui. E que a célula é a menor unidade funcional do corpo dela, ou seja, que funciona de forma organizada, inteligente. E aqui na célula, o indivíduo saudável, né, eu explico das organelas citoplasmáticas, né, eu explico do núcleo, eu falo tudo isso. Olha, a gente só adoece depois que a célula está doente. Primeiro a célula passa por um processo de declínio fisiológico e tal. E então eu falo a importância de se alimentar bem, eu uso a célula para o paciente entender que ele só ficou doente porque ele maltratou tanto as suas células que depois de algum tempo o sistema imunológico não segurou mais e a doença se manifestou. E quando eu falo muito de ozônio, eu falo que a célula precisa de oxigênio. E principalmente, todas as doenças, principalmente as mais graves, elas cursam com cansaço. Eu explico para ela que aqui dentro da célula tem uma estrutura que chama mitocôndria. Ó. A mitocôndria é uma organela citoplasmática que ela é responsável por produzir energia na forma de ATP, adenosina trifosfato. Então eu faço o paciente entender que ele precisa, do mesmo jeito que nós temos dentro do nosso corpo órgãos, as nossas células têm dentro do corpo dele as organelas, né, que são pequenos órgãos que cada um tem suas funções. E que se ele alimenta bem, se ele se hidrata bem, se ele minimiza ao máximo, porque é difícil evitar contato com poluentes, mas se ele evita um contato máximo de poluição, evita se expor a metais tóxicos, a gente explica isso aqui com mais detalhe, alimentos que são alimentos condimentados, prontos, né? Ou seja, a gente fala para ele da importância de se alimentar de forma mais natural e integral possível. E quando chega no ozônio, a gente fala que o objetivo do ozônio é estimular o mecanismo antioxidante de proteção dessa célula. As enzimas que são produzidas aqui, superóxidos mutase, catalase, glutationa peroxidase, que é nosso sistema enzimático antioxidante, e que a gente consegue também fazer com que essa estrutura, que é a mitocôndria, que é a nossa usina de energia, tá aqui, ó, que a gente estudou lá na 8ª série, mas quando nós estudamos, a gente estudou só para fazer prova, a gente não sabia da importância que era isso. Essa estrutura que é a mitocôndria, ela é a base para se entender como que o nosso corpo produz energia, como que ele se mantém saudável, né? Como que a gente se mantém saudáveis. E também falo da inflamação subclínica, inflamação crônica, né? Que as doenças, por que o ozônio, você falou aí que o ozônio ele atua em mais de 200 doenças, e é verdade. Porque ele vai na base. Ele melhora a produção de energia pelas mitocôndrias, que nós já falamos. Ele melhora a oxigenação celular. Ele otimiza as enzimas de defesa do corpo. Ele deixa o sangue mais fluido, atua na reologia sanguínea, né? Começa a chegar sangue e oxigênio em regiões onde o oxigênio não chegava tanto. Por isso que ele ajuda muito a cicatrizar feridas, né? Ele também ele ajuda na fisiologia, no metabolismo de órgãos importantes como rins, fígado, né? Enfim, ele atua, é como se você chegasse no seu organismo e apertasse um monte de botão ali para que as coisas voltassem a funcionar melhor. Então ele vai na base da doença. Quando você vai na base, várias outras doenças decorrentes dessa alteração de bases são ajudadas, entende? Não é que ele atua, nessas mais de 200 doenças ele faz uma coisa, não. Ele trata a base, e a partir do momento quando você trata a base, toda uma cascata de melhora acontece. E a segurança dela é tão grande, Patrícia, que em 1980 existe a Sociedade Alemã de Ozonoterapia, ela fez um estudo com 644 profissionais que praticavam ozônio. Desses 644 profissionais foram separados 384.775 pacientes. E dele foram feitos 5.579.238 tratamentos foram feitos. Apenas 40 casos de efeitos colaterais. Isso em estatística dá 0,0007%. Muito segura, de risco. Só para você ter ideia, aquela aspirina que você compra na farmácia, ela tem 0,2% de risco.
entende? Aspirina que você compra sem ter orientação nenhuma. O ozônio, ele é extremamente seguro. E eu estou para te falar que os poucos efeitos colaterais desses 5 milhões de tratamentos, quase 5 milhões e 600 mil tratamentos, esses 40 casos de efeitos colaterais, estou para te falar que foram feitos talvez até fora de um padrão de cuidado. Né? Então, assim, é seguro, a gente tem, sim, tem que ter um cuidado, né? Existe ter um cuidado, assim como na acupuntura tem que ter um cuidado, tudo tem que ter um cuidado. Por isso que nós lutamos para uma boa qualificação do colega. Mas esses cuidados, quando o profissional ele é bem treinado, ele vai incorporando isso na clínica na medida que os pacientes vão chegando. Quanto mais ele treina, mais ele vai sabendo, o profissional já experiente, ele vai colocando isso na prática clínica que ele já faz, e ele vai recebendo o feedback dos pacientes, ele vai estudando mais, e vai participando mais de congresso, e a coisa tende a melhorar cada vez mais. Até porque a gente entende que, como você já falou, o ozônio ele vem para poder ser usado como uma ferramenta a mais, né? Então tem todo um raciocínio em cima, né, do tratamento do paciente, tem todo uma cinesioterapia, tem todo, no caso que você utiliza, a acupuntura. Então, de acordo com o que cada profissional vai estar utilizando, ele vai ter uma ferramenta a mais, né, para otimizar o resultado dos pacientes, não é isso? Então, no caso, o que você pode falar para a gente em relação a dores crônicas, sobre fibromialgia, sobre doenças autoimunes? Ótimo. O que você pode falar para a gente? Ótimo. As dores crônicas, como já disse, lá são mais de 77 milhões de pacientes que estão sofrendo, são aquelas dores que têm um curso de evolução com mais de 3 meses, né? E o ozônio, como ele é um modulador de citocinas inflamatórias, ele leva o oxigênio e ele estimula o processo cicatricial. Então, e as dores crônicas, elas têm uma característica, né, de não só um problema tópico, muitos dos que são refratários em tratamento de dor crônica, é porque além do processo inflamatório local, existe um processo inflamatório sistêmico, entende? No antidose, a proteína C reativa ultrassensível do paciente está lá acima de 6, acima de 10, assim, entende? E o ozônio tem essa capacidade. Além de, se eu tenho uma epicondilite lateral do húmero, eu consigo com o ozônio oxigenar e estimular a cicatrização local, eu consigo, se o colega tem conhecimentos das terapias ortomoleculares, que são extremamente importantes, então ele consegue orientar o paciente a importância de nutrientes, a importância de um fitoterápico como por exemplo, a cúrcuma com a piperina, né? Então, isso junta com os conhecimentos. Mas o que o ozônio especificamente faz? Quando eu uso ele sistemicamente, por exemplo, através de insuflação retal de ozônio, eu tenho ele como modulador das citocinas inflamatórias de modo sistêmico. Então, eu tenho um efeito tópico e sistêmico ao mesmo tempo. Entende? E isso otimiza muito o nosso tratamento. Junto do conhecimento do profissional. Existem muitos pacientes que têm inflamação crônica por comer muito trigo, comer muito alimentos refinados, muito açúcar, entende? Então, acho que a tendência de nós fisioterapeutas é a gente ter que ter um conhecimento um pouco de tudo, entende? Por que eu estou trocando aqui o meu almoço por uma solução? Água, suco verde com clorela e espirulina, está até aqui embaixo. Porque eu entendi isso. A partir do momento que eu entendi a importância que tem a água com limão, a clorela e a espirulina, eu tranquilamente eu substituo um almoço, e prazer estar aqui conversando com você, o meu almoço está aqui, ó. Porque conhecimento gerou a ação que gera o resultado. Então esse conhecimento que nós temos para cuidar da gente, a gente tem que passar para os pacientes também. Eu vejo muito hoje o fisioterapeuta trabalhando com terapia ortomolecular, isso ajuda muito, porque o que a terapia ortomolecular faz que complementa o ozônio? Ele trata da base, ele trata da célula, né? A célula, ortocorreto, molécula de molecular. Então, se a gente entender que nós já, como fisioterapeutas, já dominamos técnicas de cinesioterapia, se a gente também dominar o conhecimento celular ou biomolecular, a gente consegue ainda mais ajudar o paciente. E o ozônio, ele vai profundamente nessa célula, porque ele leva oxigênio. O oxigênio é o melhor de todos os remédios que Deus criou. Entende? Ninguém consegue ficar, célula nenhuma consegue ficar minutos sem oxigênio. Só que mesmo a gente respirando, existem às vezes intoxicações por metais pesados,
faz com que o ozônio ou o oxigênio não consiga passar ou não passe eficiente da membrana celular. Entende? Então, o ozônio ele consegue driblar essas intoxicações, ela até ajuda um pouco no processo de detoxificação, mas a gente precisa ir um pouco além. Então, ele faz com que o oxigênio tenha uma melhor performance dentro da célula e as mitocôndrias comecem a produzir mais energia e todo o mecanismo de ativação de antioxidantes começa a ser ativadas, né? E com relação às doenças autoimunes, que é uma conversa mais longa. Doença autoimune ela tem vários pilares também. Uma delas é a inflamação intestinal, é a hipermeabilidade intestinal por uma alteração ali da microbiota do intestino. Eu tenho um intestino inflamado, proteínas que não foram digeridas começam a cair no intestino e começam a entrar por essas lacunas, essa membrana falha do intestino. E aí eu tenho uma deflagração do meu sistema imunológico para proteger aquela proteína. Eu tenho uma deflagração do meu sistema imunológico a ponto de que ele começa a mirar células saudáveis e atacar essas células. Então, se eu vou lá na base, né, existe também vitamina D, nutrição, detoxificação, é importantíssimo. O paciente com doença autoimune, ele tem, por excelência, na grande maioria das vezes, processo de intoxicação, ele tem um organismo intoxicado, ele pode ter uma baixa de vitamina D, ele pode ter uma desnutrição subclínica, ele precisa de selênio, zinco, cromo, magnésio, mas se juntar tudo isso ao ozônio intestinal, que ele vai lá e ele desinflama a mucosa intestinal, ele melhora a chegada de oxigenação do sangue, isso ajuda muito nesse paciente com doença autoimune também, entende? Só que nós já sabemos que doença autoimune, o paciente ele tem que fazer uma alimentação anti-inflamatória, ele tem que abrir mão desses alimentos pró-inflamatórios, que é trigo, leite, açúcar, alimentos industrializados, condimentados, o famoso glutamato monossódico, aquele pozinho do Sazon ali, aquele pozinho, aquele temperinho gostoso, né? Que dá um gosto especial. Né? É gostoso, mas são alimentos pró-inflamatórios, com ação neurodegenerativa. Então, tudo é cuidar dessa pecinha aqui. Ó. Quando a gente cuida da célula, automaticamente desintoxica a célula, oxigena, turbina as mitocôndrias, estimula o mecanismo. É notável a melhora clínica do paciente. Sim. E o ozônio é uma ferramenta poderosa para fazer isso. E hoje também, doutor Fábio, a gente ouve falar que atletas, né, pessoas de alta performance, estão aderindo também ao uso do ozônio. O que você pode falar para a gente em relação ao uso do ozônio em atletas? O atleta, Patrícia, pela alta performance, pelo excesso de treinamento, ele produz muito radical livre. Ele passa por alto estresse oxidativo. Lembrando que radicais livres faz parte do jogo. Eu respiro, parte desse oxigênio vira radicais livres. Em torno aí de 2 a 3%, alguns falam 5%. Mas nosso sistema antioxidante, ele é apto a lidar com esse percentual de radicais livres. Eu tenho estresse oxidativo quando eu produzo muito mais radicais livres que o meu sistema antioxidante consegue neutralizar. Isso é o estresse oxidativo. E o atleta, como ele usa muito o corpo, ele sobrecarrega muitas funções do nosso organismo, ele tem uma tendência a produzir muito radical livre. E com muita frequência ele é um indivíduo com alto estresse oxidativo. Então ele tem que ter uma alimentação especial, tem que se hidratar muito. E ele tem e ele é um cara que, o atleta, por ele passar por muito estresse oxidativo, ele se beneficia da ação do ozônio. Porque o ozônio ele leva ao oxigênio. E lembra que eu te falei que ele turbina nossas mitocôndrias? A mitocôndria não é quem produz energia. Então, qualquer otimização que eu tenha no atleta, nas nossas mitocôndrias em produzir energia, eu estou melhorando a performance do atleta sem, no entanto, causar um doping. Porque o ozônio é uma biomolécula. Entende? O ozônio já foi desde 2002, a revista Science, ela identificou a produção de ozônio em algumas reações do sistema imunológico. Então, isso está publicado, e desde 2002, deixa eu achar um estudo científico aqui, ó. Desde 2002, revista Science, página 298, em dezembro de 2002,
o ozônio foi reconhecido como parte do nosso sistema endógeno de atuação do sistema imunológico. Algumas células do nosso sistema imunológico produzem ozônio diante de alguma demanda. Por isso que não existe alergia ao ozônio, entende? Por isso que não existe. Então, o que acontece? A gente tem uma ativação desse sistema imunológico, a gente tem um aumento da produção de energia. E o atleta precisa muito de energia, certo? Então, por isso que ele se beneficia muito. Existe uma proteção do sistema antioxidante desse paciente, proteção do bombardeio de radicais livres e, entre outras coisas, existe uma melhora da reologia sanguínea. Quando o paciente passa por alto estresse oxidativo, ele causa muito a síndrome Rollo. Então, o sangue, entre aspas, o sangue fica grosso e dificulta a chegada dele na periferia. Então, o ozônio ele desfaz síndrome Rollo, oxigena o sangue e melhora a produção de energia, tudo aquilo que o atleta precisa, né? Fábio, também basicamente isso. Estão perguntando para a gente em relação ao uso da vitamina C com ozônio. E aí a gente já pede logo para você falar sobre o uso do ozônio em relação à melhora da imunidade. Né? Aí você aproveita e já fala logo para a gente. Perfeito. Lembrando que o que o ozônio faz, ele atua no pré-condicionamento oxidativo. Por quê? Porque o ozônio, naturalmente, ele é um oxidante. Olha assim, mas como que ele é um oxidante, mas ele nos protege contra os radicais livres? Por quê? A princípio, ele é um estímulo oxidante, mas ele prepara o nosso sistema imunológico para reagir com os próximos estímulos. Ou seja, como se fosse na academia. Você vai lá, você começa a pegar um peso. Começa fazendo um supino com 20 quilos, aí aquilo estressou seu músculo, estimulou a produzir mais síntese de proteína, você cresceu um pouquinho e depois você aumentou o peso. O ozônio ele faz assim. Ele apesar de estimular o sistema, apesar de ele ser antioxidante, ele é um oxidante, mas em pequena quantidade, ele leva o oxigênio para o nosso sistema imunológico melhorar e reagir aos próximos doses de ozônio que vem. Então, ele é oxidante, mas porém ele treina o nosso sistema imunológico a melhorar cada vez mais. Então, por ele ser oxidante a princípio, a gente evita de que no momento do tratamento se faça uso de antioxidantes. Nesse sentido. Então, a gente fala o seguinte, você está fazendo no tratamento com ozônio, não tome a sua vitamina C. Entende? É essa recomendação que os especialistas de longa data já pedem. E não que vai criar uma reação, mas talvez poderia ir em contradição com a técnica. Aí se usar um antioxidante no mesmo dia que se for fazer o estímulo. Tá bom? E com relação ao sistema imunológico, o ozônio ele é sim um grande ativador do sistema imunológico, por quê? Lembra que eu disse que nosso sistema antioxidante tem o sistema enzimático e o não enzimático. Nosso sistema não enzimático vem dos nutrientes que a gente adquire com nutrientes, como a clorela com espirulina. Eu estou nutrindo o meu sistema não enzimático, com vitaminas, sais minerais e componentes bioativos. E o nosso sistema enzimático é aquele inato que já vem de dentro, que é a produção das enzimas antioxidantes, que é a superóxido dismutase, a catalase e a glutationa peroxidase. São esses 3 soldados em forma de enzimas que nos protegem contra infecções. Quando eu faço o ozônio, eu otimizo essas 3 enzimas antioxidantes. Entende? Por isso que, inclusive, conseguiram publicar muito. Conseguiram publicar a ação do ozônio sistêmico na otimização dessas enzimas, que podem ser medidas. Quando você turbina essas enzimas antioxidantes, é fato que a gente fica menos vulnerável a processos infecciosos, entende? A qualquer outro tipo de doença. Então, se eu faço um ozônio me preparando, por exemplo, sempre quando eu vou fazer uma viagem, ou quando eu tenho um filho de 4 anos, eu fiz ozônio nele quando ele tinha 16 dias. Entende? Eu vi uma palestra do Dr. Calunga, da doutora Silvia Menendez, que ela relatou que o Dr. Calunga estava fazendo um estudo em crianças, um estudo observacional, e aí apresentou-se ali um protocolo, dose e tal, na época não tinha. Aí eu comecei a fazer no meu filho. Ele não tinha contraindicação, que é a deficiência da G6PD, meu filho estava apto. Comecei a fazer nele com 16 dias, sabe, para quê? Prevenir os efeitos das vacinas que estavam por vir, certo? Então, toda vez que ele ia fazer... Então, eu uso o ozônio em mim, na minha família, como um modulador do meu sistema imune. Eu estou começando a gripar e tal, eu faço um retal de ozônio, eu faço um outro ciclo de ozônio
intestinal. Aí está dando essa polêmica que não pode falar de ozônio em coronavírus. Lógico que a gente não fala, a gente não quer criar polêmica. Mas se eu tenho um tratamento que já é sabido que ele ajuda meu sistema imunológico, ele poderia sim me proteger contra qualquer tipo de infecção, entende? Qualquer tipo de quadro de adoecimento. Só que a gente é ético, a gente não vai ficar fazendo sensacionalismo com isso, entende? A gente entende que isso tem que ser analisado com muito cuidado para que isso não vire não vire um oportunismo, né? Nós estamos diante de uma pandemia, eu quero usar um tratamento, não. Eu acho que o mais prudente é a gente falar assim, olha, eu, por exemplo, quando as pessoas me perguntam, eu evito de tocar nesse assunto. Eu uso o ozônio no meu escopo dentro da fisioterapia, entende? Eu sou fisioterapeuta, eu uso o ozônio dentro do meu poder de ação como fisioterapeuta. Eticamente, o que eu posso atuar dentro da fisioterapia, eu pego o ozônio e atuo também. Ótimo. E, assim, as considerações finais, né? Porque o Instagram, às vezes, ele deixa a gente ir até 1 hora, mas às vezes cai. O que você poderia, né, deixar como consideração final da importância de aderir ao tratamento de ozonioterapia? O que o paciente pode ter de melhor? O que ele pode, né, ver uma eficiência no resultado em que ele está submetendo? Então, primeiro te agradecer por esse convite dessa live. É muito importante a gente disseminar conhecimento de forma séria, né, sem gerar polêmica. Isso é muito importante. E com relação ao ozônio, aos colegas, aos pacientes, eu gostaria de dizer o seguinte: se informem, né? Não deixem de procurar um tratamento que é sério. Lembrando que o ozônio, ele é uma técnica reconhecida pelo Ministério da Saúde desde março de 2018. Ele é considerado como do Programa de Práticas Integrativas de Saúde. Então, assim, é uma técnica séria, uma técnica efetiva, tem mais de 100 anos. Os pacientes estão sendo ajudados aí por vários anos, e procurem, né, não façam polêmica aos colegas, evitem de fazer polêmica, evitem de usar ozônio fora da sua área de ação, que é isso que nossos conselhos estão pegando muito no pé. Se é fisioterapeuta, use dentro da sua área de ação de fisioterapeuta. Não vai ter polêmica, entende? Não vai ter problema com os cursos de qualificação, que no final vai dar tudo certo, né? E aí a gente vai sair lá, e nós, enquanto profissionais, vamos ter nosso trabalho mais reconhecido, e os pacientes também vão ter resultados melhores com o uso da ozonioterapia. E perguntaram se é interessante saber a taxa, né, da glicose 6-fosfato para o uso do ozônio sistêmico. Sim. Sim, o G6PD ele é uma recomendação, tá? Mas lembrando que deficiência de G6PD não é a única. A gente não trata pacientes descompensados, entende? Não trata pacientes compensados. Patrícia, eu aconselho os colegas que estão vendo para entrar no meu grupo lá no Telegram, onde a gente dá mais detalhes. Lá no Telegram eu posto aplicações, né, que é o Dr. Fábio Mendes Descomplicando as Práticas Integrativas. Coloca lá no Telegram. Porque aqui a gente está numa comunidade, a gente evita de falar coisas que geram polêmica. Lá eu mostro aplicações, a gente fala disso com mais detalhes, certo? Então, aí, no caso, entra lá na bio do seu Insta, do Insta da empresa? Não, no Telegram. É um aplicativo que baixa e quem já tem entra no Telegram e procura lá, Dr. Fábio Mendes Descomplicando as Práticas Integrativas, e entra, tá como público por enquanto. E ali a gente tem como continuar, às vezes depois de algum tempo, continuar. Eu posto ali muitas das coisas que é base para o aprendizado da ozonioterapia, entende? Para os colegas que querem aprender, a gente está criando um curso online também, porque esse negócio de a gente não poder fazer mais curso, o Instituto Brasileiro de Ozônio, né, e eu também no meu curso BH, o Instituto lá de São Paulo, parou. Eu vejo que os colegas têm ansiedade, a gente está criando um curso online com essa mentoria pelo Telegram, que não tem prejuízo em praticamente nada. Assim. São conteúdos que o colega vai assistir o curso, vai poder ver 10, 20, 30 vezes, entende? Sim. E às vezes no curso presencial, você chegou cansado, você está distraído, você perde um link importante ali do curso e depois você não consegue
prosseguir um pouco mais. A vantagem do curso online é isso, você pode ver o conteúdo quantas vezes você achar melhor. E um profissional com um pouquinho de maturidade clínica, ele vendo, ele vai conseguir já atuar. E nos 2 eventos presenciais, depois que acabar essa pandemia, a gente vai ter também eventos presenciais para poder fechar essa lacuna aí do contato próximo, que também é importante, né? Pois eu agradeço a sua presença, essa importação de conhecimentos, né, de falar um pouco da sua vasta experiência, mais de 20 anos já atuando aí no amplo mercado da fisioterapia e também tendo como o seu aliado a técnica de ozonioterapia e nos ajudando também a ver outros horizontes, né, a abrir a nossa mente, a ganhar informação e ver como o conhecimento ele pode ser modificado e nada é inalterado, o saber ele não é limitado, todo dia a gente precisa estar podendo conhecer e se informar de coisas novas que vêm aparecendo e uma delas, né, é a ozonioterapia, no caso para a gente. Então, desde já eu agradeço a presença de todos que participaram da live. Passando, como ele falou, ele vai fazer cursos online, ele tem também lá no Telegram um grupo que ele dá mais informações. E Fábio, muito obrigado por você ter ficado conosco nesse momento e espero que a gente possa ter outras oportunidades de estar conversando. Estou à disposição, Patrícia. É um prazer aí falar com você e com os seus amigos aí, com o pessoal também do Instagram, tá? Fique com Deus, um forte abraço. Ótimo. Agora, enquanto o Instagram deixa a gente ainda ao vivo, tem uma perguntinha aqui que pergunta qual o tempo que se dá dentro de um protocolo. Assim, devemos dar uma pausa de 1 a 3 meses das 20 sessões da insuflação retal? Por quê? Essa pausa até pode ser mais do que isso, entende? O que a gente quer é que, quando você faz um programa de insuflação retal, o protocolo de Cuba, teoricamente você otimizou já você já chegou num pico de imunomodulação, de oxigenação celular, de ativação dos seus mecanismos de proteção, e aí agora você deixa o organismo seguir seu rumo, como com alimentação, atividade física, gestão do estresse. E se você continua, então não justifica. É preciso dar um descanso para o organismo, que pode ser em torno de 2 a 3 vezes por ano, fazer esse protocolo, em torno de 2 a 3 vezes por ano, ou diante de uma demanda nova. Eu tive no meio desse caminho, eu tive um processo de doença. Aí sim, aí você pode reativar. Mas de um modo geral, eu falo com meus pacientes 2 a no máximo 3 vezes por ano, tá? E segurando os resultados com boa gestão da saúde. Boa alimentação, hidratação, uso aqui da clorela, espirulina e água com limão, enfim. Quanto mais você tomar cuidado com o seu organismo, cuidar bem das suas células, quanto mais você cuidar bem dessas pecinhas aqui, que são nossas células, menos você vai precisar de ozônio durante o ano. Né? Respondendo a pergunta, eu sigo a linha de fazer ozônio retal de 2 a 3 vezes por ano. Ótimo. Exceto alguma demanda nova de doença. Tá bom? Dentro de um protocolo, né, doutor? Você está falando dentro de um protocolo. Dentro do protocolo. Para crianças autistas e com síndrome de Down é diferente, tá? Que não fala isso. É um caso à parte. Sim. Mas estou falando para o indivíduo não autista e o autismo tem um protocolo mais otimizado disso aí. Tá bom? Ótimo. Até porque o ozônio não tem necessidade de ser em grandes doses, né? Isso que a gente já sabe, né? Nem sempre mais é melhor. Isso. A roda já foi inventada, não precisa, é só fazer ela girar. A gente usa esse termo. Por isso que existe um protocolo e são variações que podem são mínimas, se você tem muita experiência. Se não tem, segue aquilo que está ali. Ótimo. Entende? Tudo bem. Um abraço, Patrícia. Os pacientes já começaram a chegar aqui, agora nós vamos trabalhar, né? Ótimo. E nós vamos ir cuidado. Lembrando que nesse momento, a gente precisa, né, se proteger, tudo. E o ozônio também, como um modulador da nossa imunidade, né, ele também é uma dica que fica para a gente poder estar contribuindo com a nossa saúde. Pois eu agradeço mais uma vez. Isso aí.
a sua presença, a presença de Forte todos, abraço. né? Tudo de bom e até mais.